linda. Que bom estar aqui com você. Primeiramente, quero agradecer a você e a todos por estarem aqui com a gente. Olá, gente. E por esse tema lindo que você propôs, né? Falar de sincronicidade, que é algo assim que a gente tem tanto para partilhar e é curioso porque eu sei que todo mundo tem alguma coisa para falar, né? Sobre sincronicidade, sobre coincidência. Oi, Thaís, boa tarde, Eliane, Mônica, todas sejam bem-vindas. E, gente, só para vocês se sentirem assim, bem confortáveis para participar com a gente, para fazer perguntas, para até falar coisas que aconteceram com vocês, porque a gente vai fazer aqui, né, Manon, um bate-papo mesmo sobre esse tema, tá? Isso, maravilha. Mi, eu também queria agradecer assim, o seu acolhimento e a sua generosidade, né, em estar me permitindo fazer essa live compartilhada, que é a minha primeira live compartilhada. E realmente, assim, esse tema me encanta. Eu adoro, né, quando acontece comigo e no meu entorno. Então, por isso que eu propus essa troca para a gente conversar com isso, que eu acho que vai ser muito interessante, né? E como você mesmo falou, muita gente tem trocas, né, a compartilhar. E o que eu queria ressaltar aqui, né, que o nosso tema, né, que seria essa sincronicidade, como identificar os sinais do universo. E, assim, no término dessa live, as pessoas vão poder estar entendendo, além do conceito, a diferença, né, entre sincronicidade e coincidência. E a gente vai falar um pouquinho, assim, o que a física quântica tem a ver com a sincronicidade, por que a sincronicidade acontece. E no final, acho que as pessoas vão estar até mais certas para poder estarem atentas, né, quando esses sinais acontecerem no seu dia a dia. Então, essa aqui é a proposta, para que a gente também possa trazer esse conteúdo, né, e também ajudar as pessoas a se perceberem mais no seu contexto. Né? Então, também queria agradecer a todos que estão aqui presentes, né, que vão assistir essa live ao vivo e que vão assistir depois no replay. E, né, sejam todos muito bem-vindos. Estou também muito feliz por todos estarem aqui. Né? Então, vamos lá. Vamos aproveitar e também falar quem achar que esse conteúdo pode ser interessante, né, para amigos, familiares, né, para pessoas conhecidas, então que encaminha o aviãozinho, né, convidando para que outras pessoas também possam participar e compartilhar aqui desse nosso conteúdo, né? Vamos, com certeza, gente. Por favor. Depois, quando a gente acabar, vai ficar salvo lá no perfil da Manon. E vocês fazem essa gentileza aí pra gente, né? De compartilhar isso se acharem que valeu a pena. Eu tenho certeza que vai valer. Manon, antes da gente começar, linda. Ei, boa tarde aqui, boa noite. Fátima, minha amiga, terapeuta e assistida linda. Uma linda lá de Portugal também, igual a gente, terapeuta holística, maravilhosa. Que bom que vocês estão aqui com a gente. Manon, eu acho que é interessante a gente sempre se apresentar também, porque depois as pessoas que vão ver gravados, para saber quem a gente é, né? O que a gente faz, tá? Se você quiser começar, o que é que eu começo? Pode começar. Tá. Gente, eu sou a Michele Cobo, sou humanoterapeuta, né? E conheci a Manon, inclusive, na formação, né? Humanoterapia, e depois nós fizemos uma especialização juntas, que se chama Humano Master, e lá a gente acabou se aprofundando, né? Se especializando nessa técnica que hoje a gente atua trabalhando nos tratamentos energéticos e espirituais como humanoterapeuta. Mas é óbvio que a gente vai abrindo o nosso leque, né, Manon? Expandindo nossos horizontes. Então, o mundo da terapia holística, ele é muito amplo, né? Porque ele olha para o ser humano como um todo. Né? Então, é o emocional, o espiritual, o físico, o mental. E são muitas técnicas maravilhosas que esse mundo ele oferece para a gente. Então, hoje eu trabalho também com floral, né? Sou apaixonada pelos florais de Bach. Trabalho com a mesa radiônica, faço limpeza de chakras profunda, estudo sobre os chakras, né? Sou uma astrósofa em formação pela Lugamash. E hoje as minhas técnicas são essas, né? Trabalhando com a mesa quântica, com a mesa radiônica, com a limpeza de chakras, um pouco sempre de numerologia, astrologia, para dar aquele temperinho especial, e floral para trazer o equilíbrio. E é claro que daqui a um tempo outras técnicas também vão surgindo. E facilito também o círculo da vida, né? Que vocês devem conhecer aí também através do perfil da Manon, que é uma técnica sistêmica maravilhosa, que nos ajuda muito a compreender a gente mesmo, tá? E é muito bom ter vocês aqui com a gente. Eu falo aqui do Brasil, né?
do Espírito Santo, que fica aqui na região sudeste, um estado pequenininho, mas maravilhoso, aqui no litoral. E moro aqui, em Vila Velha, no Espírito Santo, atendo online e presencial, e pessoas no mundo todo e aqui no Brasil também. Então, se sentir algum chamado, tanto para o floral quanto para a numerologia, fiquem à vontade aí, me sigam aí e a gente vai se falando, tá bom? Maravilha, Gi. Muito bom mesmo, né? Conhecendo mais um pouquinho de todo o seu universo. Então, falando um pouquinho sobre a minha formação, academicamente eu comecei como administradora, depois como advogada, mas eu me encantei pelo universo holístico, né, das terapias holísticas. Então, agora minha dedicação realmente assim para esse universo, né, para estar ali ajudando o outro com essa maneira mais direta ali, com as dores emocionais, né, e que as pessoas às vezes são tão necessitadas no sentido de se olhar, de se acolher e de buscar, né, essa ajuda. Então, a minha proposta, o meu trabalho que eu disponibilizo é como humanoterapeuta, na metodologia humanoterapeuta, que realmente é incrível, o feedback, o retorno, né, dos assistidos, o quanto que é concreto, que é real e a curto prazo, comparando, assim, às vezes com outras técnicas, né, outras assim, especialidades, que às vezes é mais de longo prazo de ter o resultado. Então, eu me encantei com esse universo e a minha proposta agora é realmente, né, estar ajudando as pessoas nesse sentido. E também como facilitadora do Círculo da Vida, né, e psicanalista, espiritualista também. E adoro essa questão do desenvolvimento humano, né, de trabalhar ali com as gestões, né, gestão da emoção. E então, esse que é o que eu disponibilizo, como, né, tá ajudando as pessoas nesse sentido. Então, ajudar o outro a se ajudar, né, com direcionamento ali, com técnicas que são realmente eficazes, né, para um resultado que se busca. E a gente vê que realmente o retorno é bem concreto, né, e é gratificante a gente ver o retorno dos assistidos. É muito maravilhoso mesmo, gente. Só fazendo um adendo aqui, você vê que são muitos humanoterapeutas, né, que vão se formando. Que bom, que bom. Não pense que a gente sente qualquer... Não, pelo contrário, a gente fica feliz de saber que tem muita gente querendo trabalhar para o ganho de consciência, trabalhar para a luz, trabalhar para ajudar o próximo. A gente está num momento delicado da humanidade, né, onde a nossa sociedade... ela está com muitas feridas expostas, né? A nossa alma está machucada e a gente guarda essas dores latentes dentro de nós e muitas vezes a gente olha e não sabe como sair de lá. E o que a gente precisa é só uma mão, um abraço, né? Um acolhimento. Então, a gente entende que tem pessoas que ainda têm um pouco de resistência para os tratamentos e por isso que cada vez que a gente faz live ou a gente traz um conteúdo nas nossas páginas, é no intuito de esclarecer também para vocês irem entendendo um pouquinho do que a gente faz, como a gente faz, a energia, né? Muita gente confunde um pouquinho as coisas, mas assim, energia, todo mundo, né? Nós temos nossos chakras, nós temos nossos corpos energéticos, todos os seres da face da Terra têm energia, e essa é uma parte muito importante para a gente olhar para isso, para a gente harmonizar, para a gente equilibrar. E quando a gente faz isso pela primeira vez, a gente nunca fez antes, a gente sente um baque. Você falou que é muito especial e eu acabei de receber uma pessoa, primeira consulta na mesa quântica agora, e saiu daqui emocionada, porque ela falou assim, nossa, eu nunca tinha sentido isso. E eu fiquei muito feliz, né? E é isso mesmo, sabe? É você se dar a oportunidade de sentir e de se colocar para ser cuidado por alguém. Eu preciso ser cuidada, Manon precisa ser cuidada, e todos nós precisamos desse olhar, desse carinho com a gente mesmo, né? Olhar para as nossas dores, acolher as nossas dores, não negligenciar. Achar que assim, eu não quero olhar para isso, e também não precisa forçar a barra. Na hora que vocês estiverem com o coração de vocês preparados, pedindo para melhorar em algum aspecto, abandono, solidão, rejeição, medo, às vezes a gente se sente muito sozinho na vida, né? Quando isso tocar no coração de vocês, nós estamos aqui, né, Manon? Eu, a Manon e uma legião de pessoas trabalhando para a luz, tá? Só nos procurar. É verdade, maravilha. E quando a gente ajuda o outro, a gente está se ajudando também, né? Então, uma rede mútua aí de colaboração fantástica. Vamos para o tema? Vamos! Então, a gente vai começar, né? Vamos começar pelo começo. Então, a gente vai começar falando sobre o conceito. O que eu queria trazer, Mi? Por quê?
Pode ser que algumas pessoas já tenham ouvido falar sobre o assunto, outras nem tanto, algumas com mais profundidade, né? Outras mais ou menos. Então, eu queria pedir para que as pessoas estejam, assim, abertas, né? O conteúdo que a gente vai trazer aqui. E por mais que a gente saiba de algum assunto, nunca a gente sabe de tudo. Então, às vezes, né, um comentário, alguma dica, né? Sempre algum insight surge, algum aprendizado, né, vem à tona. Então, para que a gente realmente, sim, esteja aberto para esse conteúdo que a gente preparou aqui com muito carinho, né, para poder estar trazendo aqui para vocês. Então, vamos lá. Então, começando aqui, em relação, assim, à sincronicidade, aí é importante ressaltar que esse tema, ele foi, esse verbete, né, essa palavra, ela foi cunhada por Carl Gustav Jung em 1952, né? O Jung, ele é psiquiatra e psicoterapeuta suíço, né? E esse termo, ele ganhou mais notoriedade nessa época porque ele publicou um artigo que chamava Sincronicidade, um princípio de conexão acausal. Então, quando fala de acausal, é porque é sem causa, né? Sem uma causa aparente. Então, ele vai tratar esse assunto. E só que lembrando que a sincronicidade, ela existe desde sempre, né? Desde os primórdios, desde a antiguidade. E, assim, etimologicamente, a palavra sincronicidade, ela vem de síncrono. E síncrono significa que ocorre ao mesmo tempo, ou seja, algo simultâneo. E síncrono vem do latim, do latim é que, né, na minha pesquisa foi lá de 1810, e do latim ele veio do grego. E lá na mitologia grega, Cronos é a personificação do tempo. Então, só para a gente ter essa ideia, né, da história de tudo isso, né, de onde que vem. Eu achei bacana trazer. Que você falou de Cronos. Você sabe que é a live da semana que vem com a Marcilene, né? Gente, olha aí, ó, olha o universo conversando. O tema da live vindo à tona. Sincronicidade e coincidência. Daqui a pouco ela deve entrar aí. Eu vou falar com ela, ela vai rir muito. Meu Deus, eu fico encantada, sabe? Né, com essas sincronicidades que acontecem. Olha como o universo conversa com a gente. Sutilmente, né? No dia a dia, assim, é muito legal a gente estar aberto para isso. Então, esse termo sincronicidade, né, que Jung trouxe, foi para diferenciar justamente assim, acontecimentos, né, coincidentes com situações que aconteceram ao acaso. E esses acontecimentos coincidentes, que eles chamam assim de coincidência significativa, por quê? São eventos aparentemente desconexos, mas que tem algum elo de ligação e que para uma das partes envolvidas, aquilo ali vai trazer algo emocional, algo relevante, algum significado, né, real na sua vida. Então, né, de repente, para aquilo não quer dizer nada, mas para aquela pessoa, naquele contexto, aquela situação ali foi bem significativa, né, que às vezes traz até transformações. Então, essa que é a intenção. De entender o conceito, né, e distinguir, que depois também a Ami vai falar um pouquinho lá, né, da diferença lá, o que não é sincronicidade, que seria a coincidência, né? Então, é essa questão. E é justamente assim, quando o universo conspira a favor. Então, tem um elo de ligação, e é um elo não visível, né, que faz justamente essa conexão. E também é importante ressaltar que essa conexão é com o nosso interior em relação ao externo que nos chega, que nos vai dizer algo, que vai fazer alguma transformação ali. Então, por exemplo, então isso tem muito a ver, né, com pensamento, com sentimento, com emoção, que cada um vive no seu contexto de vida. Por isso que para um vai ter um significado relevante e para outro, né, vai ser indiferente, né? Aí, um exemplo aqui que eu quis trazer, que recente atendendo uma assistida, ela contando um relato que é uma mulher jovem, ela estava andando de moto numa estrada, que ela estava viajando, e a corrente da moto quebrou. E ela ficou desesperada, né? Ali sem ter a quem pedir socorro, sem celular. E aí ela foi caminhando, levando a moto, empurrando, e a 5 minutos de distância, ela encontrou uma oficina que consertava motos. Então, olha só, que legal, que interessante, né? No sentido assim, no meio do nada e próximo ali, então, né? Algo disponível para o que ela precisava naquele momento. Então, né? Tem muito a ver com isso, que vai mexer ali com o emocional, com os sentimentos, né? Que a pessoa está lidando. E também é interessante a gente trazer que a sincronicidade, ela pode acontecer de diversas formas, e muitas até inusitadas, né? Uma delas, por exemplo, quando você está, de repente, em uma festa
e algum conhecido te apresenta alguém que pode vir a ser até seu futuro marido, né? Então, essas questões de relacionamentos, né, íntimo-afetivo, de amorosos, assim, então é muito comum esse tipo de situação. Então, o que é importante ressaltar? Que apesar de ser uma palavra que não faz parte do nosso coloquial no dia a dia, né, não é uma palavra muito comum, mas a sincronicidade é algo muito simples e visível, né, de ser identificado no nosso dia a dia. Então, até para desmistificar, né, o que parece, às vezes parece uma palavra meio estranha ali, meio esquisita, mas o significado dela e a presença dela no nosso dia a dia é muito forte, né? Como a gente acabou de ver aqui, né, inclusive aqui no nosso início da conversa. Nossa live, Não E, é? nossa, gente, se eu for contar ao longo da vida quantas sincronicidades, eu nem, assim, foram muitas, porque até porque eu vivi muito sozinha, assim, né? Fui morar em outros países e me aventurar e mochilando pelo mundo e tal. Então, assim, sabe, às vezes você fala assim, meu Deus, eu precisava disso daqui. Aí chega uma pessoa, cruza a rua e fala assim, não, toma aqui isso daqui. Eu lembro eu fiz uma viagem, eu era estagiária, eu ganhava super pouquinho, né? Então era o dinheirinho contado e tal. E era uma viagem assim para um balneário próximo aqui, que tem umas dunas. E aí, era o último dia da viagem, eu já tinha gasto tudo, porque até porque não era muito, né? O que eu tinha, eu já tinha gasto. E eu tava subindo as dunas e pensando, eu falei, meu Deus, como é que vai ser hoje? Na época, assim, R$ 10 ainda comprava alguma coisa. E eu pensava, meu Deus, como é que vai ser hoje e tal? Aí que eu preciso fazer alguma coisa. Gente, eu olhei para o chão, não esqueça, porque tinham muitas pessoas junto comigo, né? Vocês lembram aqueles R$ 10 de plástico? Aquela nota que era meio plastificada? Ela não era papel. Eu achei aquela nota voando nas dunas. Porque eram umas dunas, né, de areia com vento. Eu vi a nota voando. Eu não acreditei. Gente, a nota veio na minha direção. Eu tenho testemunhas, tá? E eu gastei esse dinheiro, ainda dividi lá com o pessoal. Eu falei, meu Deus, mas essa é só uma das minhas histórias. Tem muitas. E acho que também Manon vai trazer muito também, né, dessa questão do inconsciente, o nosso, o coletivo, o que isso envolve aí também, essa parte da sincronicidade. Aí ela falou assim, a Mi vai falar um pouquinho da diferença da coincidência. Então, enquanto as coincidências comuns, elas são assim, a ocorrência de fatos, né, um ou mais fatos, né, ao mesmo tempo. Então seria isso. As coincidências são assim, os fatos indo acontecendo ao mesmo tempo. Já quando é uma sincronicidade, esses fatos vão acontecendo, mas eles vêm trazendo um significado, um insight para a pessoa, né? Então, ela vem trazendo alguma reflexão para você. Algo que faça você movimentar e fazer uma mudança também no seu interior. Porque senão é só uma coincidência comum. Entenderam? Então, quando esses fatos eles vão ocorrendo e eles ocorrem e você faz uma reflexão sobre aquilo e aquilo causa em você alguma coisa diferente, uma mudança, uma reflexão, aí é que ele chama de sincronicidade. Tô certa, Manon? Maravilha, perfeito. Posso dar um exemplo aqui? Claro! Por exemplo, uma pessoa perde um avião e é colocado numa outra aeronave, e nesse outro voo, ele senta do lado de um amigo que há muito tempo ele não viu. Até aí, né, pode-se entender como uma mera coincidência. Mas, ao conversar com esse amigo que há muito tempo não via, na conversa, o amigo traz algo que pode ajudar nessa pessoa a resolver algum problema que ela está passando e que nem tinha conversado com um amigo sobre esse assunto. Então, ou seja, né, foi sentar ali do lado de uma pessoa, mesmo sendo conhecida, mas a pessoa trouxe algo, né, uma informação que iria ajudá-lo, sendo que ele nem tinha comentado, né, com a pessoa sobre a dificuldade, sobre o problema que estava passando. Então, olha aí a diferença, né, que está modificando o cenário, né, modificando ali e transformando a vida daquela pessoa no sentido, né, de estar sendo ajudado ali, auxiliado com conhecimento, algum conteúdo, né, para um problema que ele estava precisando resolver e às vezes não tinha uma solução. E um amigo ali vai justamente trazer aquele conteúdo, sendo que nem sabia que o outro estava passando por essa situação. Então, mais ou menos aí, né, a coincidência e a sincronicidade, que é justamente esse significado, né, que vai trazer. Né? Muito legal.
Isso aí, Mi. Vamos falar um pouquinho agora aqui sobre a sincronicidade, a física quântica? Por favor, fala para nós. Então, vamos lá. Então, a gente pode perguntar, mas o que que uma coisa tem a ver com a outra? Aí, o que que é importante assim, a gente ressaltar? Que na física quântica, né, o que que fala a física quântica em resumo? Tudo é energia, né? Então, e sendo tudo energia, também nós modificamos a nossa própria realidade. E aí, depois eu vou entrar mais em detalhes sobre isso. Mas o que que eu quero dizer? Que as situações, assim, elas se conectam, né, aparentemente sem algo ali que junte esse elo, mas tem ali uma conexão. Então, por exemplo, né, em relação assim, ao pensamento. O nosso pensamento é matéria e energia. Quando a gente emite um pensamento, independente de verbalizar ou não, né, quando você pensa algo, pelo fato desse pensamento ser energia, ser matéria, esse pensamento vai estar vagando aí no universo. E uma vez que está vagando, né? Às vezes o outro pode captar. Por exemplo, nos nossos cursos mesmo de humanoterapeuta, às vezes a dúvida de um era a dúvida de vários. Ou então, às vezes, o que a pessoa ia falar ou falou era algo que, de repente, o outro ia dizer ou ia comentar. Então, olha como, né, que fica permeando aí esse universo e a questão, né, do captar. E aí, como que eles, né, fariassem a captação dessa mensagem, né, desses pensamentos? Porque é o que fala justamente de você estar antenado, né, e estar sintonizado e aberto para poder receber. Por quê? Como uma estação de rádio, né? Então, ali na estação de rádio, de acordo com o que você sintoniza, você vai ouvir determinado tipo de música. Então, a música que você ouve na rádio 100.5 é diferente da 99.8. Mas, sim, o rádio estando desligado não significa que as ondas não estejam ali. Então, por mais que não seja visível, né, e que o rádio esteja ali desligado, aquelas ondas estão permeando tudo. Isso vale, né, para celular, para rede social, para música, para qualquer coisa, né? Inclusive os nossos pensamentos. Então, às vezes a gente pensa algo, mas não verbaliza, mas aquela ideia, aquela informação é algo concreto, material, com esse olhar energético, né? E que vai estar aí permeando e passivo de captação. É muito interessante, Mi, já teve algumas situações do meu marido, às vezes, comentar sobre construir ou fazer, elaborar algo que no universo dele ele não conhecia. E depois, passando pouco tempo, a gente vê algum artigo sobre o assunto, alguma reportagem. Então, alguém já fez aquilo em algum lugar, né, do universo. E aí eu fico para ele assim, você pensou, por que não fez logo? Já que pensou, faz. Então, assim, em várias situações, muito bacana. Mas você quer ver uma coisa também? Quando a gente está grávida. Quando a gente fica grávida, assim, antes disso, a gente nunca parou para prestar atenção nesses sinais, né, nessa questão maternal, da maternidade. Sim. Depois que você confirma a gravidez, está esperando o bebê, aí parece que o universo muda, né? Claro que a sua atenção está voltada para isso. Mas vem chegando para você uma chuva de informações. Você vai encontrando outras mulheres grávidas. E todo lugar que você vai tem uma grávida. Minha amiga falou, gente, eu nunca tinha visto tanta grávida na minha vida. Eu falei, porque agora você está prestando mais atenção nisso. E também você está observando vários sinais, né? Isso. E até falando sobre isso, falando de uma sincronicidade que eu estava até dando uma lida, uma pessoa falou assim que ela estava tentando engravidar há muito tempo e ela e o marido queriam ter um filho e tal. E aí tentaram muitos anos. E aí um dia ela sonhou com uma criança, né? Um rosto assim de uma criança e até com um nome assim específico. E acordou e comentou com o marido e ele falou, deve ser alguma coisa porque você deseja muito e tal, tal, tal. Nesse mesmo dia ou no dia seguinte, o lugar onde eles tinham se inscrito para adoção entrou em contato para que eles fossem lá ver uma criança. Quando ela chegou, a criança era igual à criança do sonho. Olha que coisa linda. É incrível, né? É emocionante esse relato. Acertado a informação, né? Meu Deus. Que legal! E sobre isso, essa questão de sonho, eu também li uma informação muito bacana, porque assim, quando você sonha, é como se fosse um trailer que você acessa de um filme que já existe. Ou seja, né, que nesse caso é da sua amiga. Então,
né, ela captou ali uma informação que no sutil, né, em outras dimensões já tinha Já acontecido. existe. E Aham. concretizou ali. É muito lindo, né, esses relatos. Que bacana, muito legal. Só mais um acréscimo aqui também em relação à física quântica ainda. Eu queria trazer para vocês, e também assim que eu falei lá, que eu ia dizer sobre a questão da cocriação. Por quê? Né? Que nós somos co-criadores, né? Como diz, né? Vós sois deuses. Então, assim, É. você cria a sua realidade. Por quê? Um pensamento, né, gera um sentimento, que gera um comportamento, que gera um resultado. Ou seja, puxa para si a autorresponsabilidade, né? Então, sem vitimização, sem colocar no externo. Então, né, o que me acontece é o que eu atraio, é o que está ali no meu contexto. Então, por exemplo, aqui, né, o pensamento dessa live compartilhada, né? Eu estava pensando, poxa, eu quero fazer uma primeira live compartilhada que eu nunca fiz. Para esse pensamento me levou um sentimento, né? Poxa, será que eu vou conseguir? Será que vai dar certo? E se me der um branco? E se eu não conseguir ninguém que queira compartilhar comigo? E se der alguma coisa de errado? Então, quer dizer, mas se eu ficasse com esse pensamento sabotador, a gente não estaria aqui. Então, né, qual foi o meu pensamento? Eu vou estudar, eu vou preparar, eu vou, né, ver um conteúdo legal, vou me organizar, vou fazer um roteirinho. Então, vou fazer toda a minha parte, vou me dar o melhor para que aquilo aconteça. E aí, como comportamento, a gente está aqui, né, fazendo acontecer, e o resultado dessa live que vai estar aí depois, né, acessível para que as pessoas possam compartilhar. Mas o que é importante a gente ressaltar aqui em relação sobre a física quântica e essa questão da cocriação? Eu queria falar sobre o efeito Zenão. Esse efeito Zenão na física quântica é quando fala ali sobre o olho do observador. Por quê? É importante, né, a gente fazer esse momento da cocriação, né, no sentido de estar ali organizando, pensando, agindo, fazendo, não só esperando cair do céu, né, para acontecer, mas fazendo toda a nossa parte. Mas também é importante a confiança, a fé, no sentido assim, o soltar, sabe? Né? Joga para o universo. Por quê? Se você fica obsessivamente ali naquela questão, porque eu quero naquela birra, as coisas, né, não são do jeito que a gente quer, na hora que quer, como quer. Então, assim, é importante a gente fazer todo o nosso movimento, mas também o soltar para que no momento certo a coisa aconteça e aí se abrir, inclusive, para ouvir esses sinais sincronísticos, né, do universo, trazendo resposta. O universo manda sinais e eu caio na hora, né? Tá aí o sinal. Você sabe qual foi o sinal disso? O sinal é para a gente fazer novas lives, né? Não é? Tá gostando do nosso assunto. Estava falando dos sinais do universo. Isso. E o que eu ia falar para vocês? A Manu falou uma coisa muito legal, que ela falou assim, quando a gente está muito focado numa coisa, tipo, eu quero, você entra naquele estado psíquico, né? Aquela obsessiva ali. E o que acontece? Muitas vezes você não percebe as sincronicidades que estão acontecendo naquele momento à sua volta, né? Porque vão acontecendo várias sincronicidades, o universo vai te trazendo informações. E aí você, como você está muito focado aqui, você não consegue parar para perceber o que está acontecendo ao redor. E aí, se eu fizer uma pergunta para vocês refletirem, né? Se o universo tivesse dado para vocês exatamente tudo do jeitinho que vocês pediram até hoje, né? Vocês imaginam as encrencas que vocês tinham se metido. Vocês eu me incluo também no pacote. Então, assim, pessoas que a gente se apaixonou quando a gente era mais jovem, né? Que a gente achava que ia dar certo. Gente, empregos. Vou dar um exemplo para vocês bem legal para vocês entenderem. Às vezes a gente é louca para entrar no emprego. Minha amiga, ela era super empolgada para entrar, não sei se era no Amazon ou no Google, ela mora lá nos Estados Unidos. E ela trabalhava numa farmacêutica menor. E estava lá uns 6 anos super feliz, né? Super feliz porque eles eram tipo uma família, eram muito agradáveis e tudo mais. Mas o coração dela meio que falando, sabe? Ai, tenta uma outra coisa e tal. E aí, quando a gente vê essas empresas, uau, enormes, a gente fala, nossa, quero tentar uma coisa assim. E ela fez essa mudança de empresa. E ela, assim, não está gostando nem um pouco. Por quê? Porque o clima, muitas vezes, de um lugar pequeno, onde você já é ali conhecido, você tem, né? Sabe, tudo é mais fácil, é mais modelável, é mais adaptável a você, a sua rotina, a sua realidade.
E aí você projeta uma coisa e aí chega lá na hora, não é aquilo, porque é muito diferente daquilo que você busca no seu interior. Porque o externo é uma coisa, o interno é outra completamente diferente. Só que, vamos lá, se alguma coisa incomodou o coração dela para fazer uma mudança, e ela fez a mudança, e essa mudança não foi o resultado, o melhor resultado que ela gostaria, o que que isso, é isso que a gente quer mostrar para vocês, o que que isso quer mostrar para ela? Porque vocês sabem, a gente teve uma conversa muito profunda, eu e ela. E ela falou assim, amiga, depois disso, eu passei a olhar as minhas escolhas de uma outra forma. Eu passei a olhar as coisas que eu quero, ponderando outros pontos relevantes. E eu tenho certeza que isso é um aprendizado que ela vai precisar para as próximas coisas que ela vai viver. Seja na maternidade, sabe? Seja no casamento. Então, gente, até o que está dando errado, está dando certo. É verdade. Porque é o que tem que acontecer, né? O que está acontecendo na nossa vida. Vamos assim, pensar, nós temos o nosso livre-arbítrio, nós fazemos as nossas escolhas. Porém, se alguma coisa está incomodando o nosso coração, imagina, por que que a Manon ela começou com esse negócio? Ah, eu preciso fazer uma live com alguém, eu preciso fazer uma live com alguém. Porque provavelmente alguém que está aqui entre nós precisa ouvir alguma coisa que ela vai falar. E, coincidentemente, na época que ela começou a sentir este sentimento, eu escrevi no nosso grupo que quem quisesse fazer live e tal, porque eu estava fazendo um programa semanal, né, de bate-papo com humanoterapeutas. Porque é bom para todo mundo, né? É bom para nós, é bom para vocês, é bom para o todo. A gente falar, a gente colocar o nosso verbo divino aqui. Então, a gente abrir um pouco a nossa consciência traz pra gente muito aprendizado. Por quê? Porque nada que acontece é em vão. Tudo tem uma lição. E o que dá errado tem uma lição ainda maior. Porque as coisas deram certo, opa, legal, beleza. Mas quando dá errado, você fala, caramba. Quando a gente é esperto, assim, né, e quer evoluir, a gente fala, cara, o que que eu errei aqui? Peraí, deixa eu rever isso daqui para ver onde é que foi que eu pisei na bola. Só que às vezes, agora eu quero falar da minha própria vida. Eu tive uma carreira de sucesso também. Eu formei em relações internacionais, em administração. Eu passei em concurso, eu viajei para o exterior como executiva de vendas internacional. Então, assim, eu fiz as coisas que eu queria fazer dentro da minha profissão. Era legal, né? Ok, o dinheiro legal, as pessoas legais, mas faltava alguma coisa. Eu não sei dizer exatamente para vocês o que que faltava, qual que era o ponto, mas alguma coisa não completava em mim. E assim, por mais que tivesse o dinheiro e as oportunidades e tudo mais de viajar e tal, eu sentia que eu tinha que fazer uma coisa a mais, né? E aí a vida veio. Então, muitas vezes, aí, olha só, quando a vida me surpreendeu, eu perdi a mamãe quando eu estava grávida, da minha primeira filhinha. E quando isso aconteceu, que eu morri e renasci. Porque foi uma mudança muito brusca na minha vida, na minha forma de ver a vida, né? E eu não tinha mais como manter a vida anterior, vocês entendem? Aqueles comportamentos, aquele trabalho, aquelas pessoas, aqueles lugares, aquilo já não fazia mais sentido para mim. O meu coração precisava de outras coisas, eu precisava de olhar para mim, para aquela barriga que estava crescendo, para aquela criança que estava vindo ao mundo, né, dentro daquele contexto. Então eu não conseguia mais me ligar. E eu era a melhor vendedora, assim, eu tinha uma performance top, sabe? Mas gente, eu me desliguei de tal forma, isso é muito legal, eu quero falar isso para vocês a fazerem uma analogia na vida de vocês. Eu me desliguei de uma tal forma do trabalho, que eu tirei aquelas licenças, que quando eu voltei da licença maternidade, eu não conseguia abrir uma venda, né, entrar no sistema. Energeticamente, eu já não tinha mais nenhuma conexão com aquele universo. E por que, olha só as sincronias. Eu cheguei na minha casa e falei, meu Deus, eu vou ter que tomar uma decisão. Eu tenho que ser leal, verdadeira. Quando a gente não é verdadeiro com a gente mesma, a gente tão pouco consegue ser com o outro.
E não adiantava ficar infeliz num lugar, né? E eu falei assim, não, eu preciso tomar uma decisão, isso vai acontecer, eu vou me dar um prazo, vou dar um prazo para eles e vou sentar para conversar e vou ter uma conversa franca. O que aconteceu? Covid. A pandemia chegou com tudo. Já mandaram ficar em casa, porque eu tinha um bebê pequeno, estava amamentando. E com essa incerteza do Covid, eles desmobilizaram a equipe. Eu não precisei pedir a demissão. Né? Só que isso foram os passos que me conduziram até a terapia. Então, tudo, as coisas, as sincronicidades foram acontecendo para me conduzir até aqui. Porque se tivesse tudo dado muito certo, e é isso que eu quero mostrar para vocês, se nada tivesse incomodado meu coração, se eu tivesse, eu não teria chegado aonde os projetos que eu tinha para minha vida, a minha missão de vida, o meu projeto de vida, aonde eu deveria estar. Então, quando uma coisa não sair exatamente como vocês planejaram, ou quando uma dor chegar e assim, com o pé na porta mesmo, na vida de vocês, às vezes uma separação, um luto, uma decepção, espera um pouquinho. Eu sei que na hora que a gente está vivendo aquele turbilhão não é fácil, mas respira e espera. Aquilo está trazendo alguma coisa para você. E às vezes o que vem next, né? É algo que vai te surpreender tanto, que vai te colocar naquele seu lugar. Só que essa dor precisava acontecer em você. É igual a borboleta na transformação. Verdade. Às vezes a gente tem que viver a dor da transformação, né? E então, assim, só que para isso precisamos estar atentos aos sinais. Quais são os sinais do universo de sincronicidades? Por exemplo, o primeiro sinal, nós vamos falar aqui do que está acontecendo agora. A Manon querer fazer uma live e eu ir lá no grupo e falar da live. Eu marcar uma live de Cronos e sem a gente combinar, ela vir falar da mitologia e falar de Cronos aqui na live hoje do nada. Vocês entrarem aqui na live, às vezes vocês entraram para ver alguma coisa aí do BBB e abriu a live sem querer, mas ouviu esse pedaço que era aquilo que vocês precisavam ouvir para a dor que vocês estão sentindo. Então, uma ligação de alguém, uma mensagem. Sabe quando você vai assim, numa oficina mecânica? Eu fui semana passada, peguei o meu carro, estava na revisão. Aí a pessoa muito simpática, eu conversando com ela, aí trouxe aquele papelzinhos assim com versículos, né? Você tira bem pequenininho. E ali eu tirei um, eram muitos, tirei um, aí li exatamente aquilo que eu estava vivendo naquela semana. Então, as mensagens chegam de todos os lados, sabe? Às vezes você está vendo uma série no Netflix e aí você não está nem prestando atenção em nada, que você está lá na cozinha trabalhando, né? Aí, na hora que você para prestar atenção num diálogo, é um diálogo que era importante para você ouvir. Então, as coisas, elas estão acontecendo o tempo inteiro ao seu redor. O que não está dando certo para você, não está dando certo, que é para outras coisas darem certo. Porque se essas coisas darem muito certo, você talvez não vai para onde você deve ir. Maravilha. Então, confiar no fluxo é muito perfeito. Fazer a sua parte, mas ao mesmo tempo soltar a mão e confiar no fluxo. Né? Deixar que o universo te surpreenda, deixar que ele traga sincronicidades. Não é, Adri? E maravilhosa. A Adri, minha parceira, minha amiga. Linda, manoterapeuta linda. Maravilhosa. E a gente está falando de quê? De sincronicidade. Quando você acabou de entrar, maravilhosa. Olha aí. Né, Manon? Quer falar mais dos sinais do universo? Sim, então muito legal isso que você trouxe. E realmente, né, então quando eu te falo que o universo conspira a favor, mesmo que esse a favor seja algo negativo naquele momento, é para algo positivo posterior, né? Então foi fantástico, assim, brilhante, né? Toda essa sua própria experiência, né, que você trouxe e esse olhar, para de não ter um olhar negativo ali, né? Às vezes um sentimento ruim, de culpa, mas se libertar disso. Olha lá o efeito Zenão, né? Solta, porque o olho do observador, às vezes, justamente paralisa justamente a cocriação, a materialização que se deseja, né? Então,
solta e deixa o universo, né, responder. O efeito Zenão que a Manon está falando, vamos dar um exemplo bem prático de acordo com o que eu falei agora. Se eu, então, tivesse focado só na demissão, né? Então, assim, cheguei lá, tô com uma filha recém-nascida, começou um vírus maluco no mundo. Na época, a gente nem sabia o que era ainda, estava chegando no Brasil, mas era um pânico geral, e vocês lembram. E cheguei em casa, né? E poucos dias depois fui demitida. Então, se eu focasse com uma lupa de aumento só na demissão, eu não ia conseguir observar aquelas oportunidades que estavam surgindo ali. Porque o que aconteceu? Eu realmente não planejava sair naquele momento, né? Eu tinha uma filha, eu ia me programar para aquilo, né? Uhum. Só que naquela semana eu vi um chamado do humanoterapeuta aí no Instagram. Até então eu nunca tinha nem escutado falar essa palavra e nunca tinha visto o rosto da Andresa Molina. Nunca. Eu vi o chamado assim: seja terapeuta da sua própria vida e venha curar as suas dores. Eu li isso, entrei e falei, é isso. Paguei, peguei meu cartão, paguei. E ela falou, começa no dia tal, que acho que libera 2, 3 módulos, né, Manu? Uhum. Começou no dia tal, a gente já... No dia... Aí foi exatamente isso. No dia do tratamento coletivo, eu ainda estava afastada, né? O primeiro dia do tratamento coletivo. Quando acabou o tratamento coletivo, eu recebi a ligação do meu trabalho. Que era para eu estar lá no dia seguinte, que foi o dia que eu fui desligada. Então, foi muita sincronicidade, assim. Então, é isso que eu tô querendo dizer para vocês. Se a gente abrir um pouquinho o campo, eu sei que dói. Eu sei que quando a gente está envolvido naquilo, parece que a gente só tem olhos para aquilo. Mas se você baixar um pouquinho, respirar um pouquinho e falar assim, não, peraí, quais são os sinais que estão vindo? Você vai ver que vão vir coisas também na sua direção. Até nos momentos caóticos. E aí você vai ver os sinais que são através de uma pessoa, de um Netflix, de uma leitura, de um site. Você quer ver? Sabe quando você está vendo YouTube? Você acaba de ver uma live maravilhosa minha e da Manon lá. Quando acaba a nossa live, ele reproduz automaticamente outro vídeo. Que você nunca nem selecionou. Eu não sei se isso acontece com você, Manon. Só que é um vídeo assim, de uma coisa super interessante que você vai falar. Aí você ouve aquilo ali, né? Vou falar de mim, escutei aquilo ali. Aí você tem um assistido no dia seguinte que fala aquilo que você ouviu naquele vídeo que você não programou para assistir. É incrível. É incrível, incrível, incrível. Mas, gente, eu sei que é incrível para mim, para a Adri, para vocês todos. Porque a gente está falando de muitos exemplos porque a gente está antenadinho com isso. Então, fiquem antenadinhos vocês também, porque quando a gente coloca a intenção, a gente passa a perceber mais. Né, Manon? Isso. E você falando sobre isso, também, né, me veio aqui uma outra questão, de estar antenada. Então, né, falando um pouquinho aqui, por que a sincronicidade acontece e como você pode ativar a sincronicidade, né, para você estar mais desperta para aquilo. Então, é importante a gente ressaltar aqui, para a gente não dar tanta vazão à questão do racional. Porque quando a gente racionaliza muito, a gente vai para o julgamento, a gente vai para a crítica. E nisso a gente acaba, né, cerceando ali e não enxergando esses sinais que o universo traz. E a própria neurociência fala, né, que somente 5% do nosso cérebro, né, é racional. Então, quer dizer, 95% é o inconsciente, é o que está dentro da gente, aquilo, né, não palpável, não externo. E a sincronicidade, ela vem justamente com questões internas nossas, né, e aquela conexão ali com o que está fora. Então, a importância disso, a gente, né, baixar um pouquinho ali a guarda do racional, né, ele tem a sua importância? Tem, mas não ser só racional, porque assim você até nem impede e bloqueia de estar enxergando esses sinais. Então, isso que é importante, né, assim, ressaltar. Essa questão do equilíbrio ali, né, do emocional com o racional e não deixar só o racional prevalecer, porque a gente vai até perder a oportunidade que o universo está te trazendo, né, na dúvida, nas crenças limitantes, né, nas incertezas, nas inseguranças. Perfeito. Então, gente, se fosse a nossa... Por que será que a mente tem esse nome, né? Vamos refletir. Se eu falasse para vocês assim, há 3 anos atrás,
gente, em 2022 você vai estar fazendo isso que você está fazendo da sua vida. Você dá uma gargalhada. É verdade. Fala, você tá louca, menina? O que você bebeu, moça? Porque é a mesma coisa que eu sinto sobre mim. Porque é tão louco, é tão irracional, que, tá vendo? Se a gente não soltar a mão, a gente se priva de viver Isso. o amor, a paixão, né? Os sentimentos, as amizades. Olha, tem gente que... Vamos falar assim, uma coisa muito interessante. Tem gente que se fecha para novos amigos. Ah, eu já tenho tal idade, eu já fiz meu círculo de amigos. Gente, todo tempo é tempo para se fazer amigos. Para que se fechar? Eu, sinceramente, eu vou numa natação com a minha filha e eu quero fazer uma amizade com alguém. E a coisa dá frutos, assim, não porque a gente planejou que desse, mas porque o universo traz as sincronicidades e a gente também vai aproveitando as oportunidades. Né? Aproveitando aquele momento que está ali. Porque senão a gente vai se fechando para tudo. Aí a gente fala assim, poxa, essas coisas só acontecem para Manon e para Michele. Não, aconteceu para todos. Eu mandei uma mensagem, tinha 200 pessoas no grupo. Algumas entraram em contato comigo. Essas, algumas a gente fez trabalho juntas. E esses trabalhos, eles trouxeram frutos. Legal. Então, você vê como é que as coisas são. Só que a gente precisa pegar o gancho. Entendeu? Isso. Passou o trem, vou. E o que a Manon falou agora faz todo sentido. Ah, mas eu não sei exatamente para onde que esse trem está indo, qual que é a passagem. Mas ele está caminhando. Ele está andando. No mínimo, você vai se divertir, dar uma gargalhada lá dentro, encontrar uma pessoa, conversar, dar um abraço. Então, solta um pouco. Solta a mão do controle e deixa a coisa fluir. Em todos os aspectos, né? E justamente isso, né? Quando você está aberto para novas informações, né, as coisas chegam, né? Porque você está com a antena ali ligada, né? Sintonia para aquilo. Ô, Mi, eu queria trazer um exemplo aqui, bem recente que aconteceu, e dessa questão da sincronicidade, que acontece o tempo todo, né? Então, o que é uma situação? Duas situações que eu queria trazer aqui. No domingo, eu e meu marido e meu filho em casa, e eu queria fazer alguma coisa em conjunto com a família que fosse agradável, né, algo prazeroso. Aí eu falei, vamos assistir um filme? O pessoal, tá bom, vamos. Aí o meu filho sugeriu um filme, só que ele era dublado, né? Não tinha legendado. E aí meu marido não gosta de filme que não seja original, então a gente acabou escolhendo um outro, que inclusive eu já tinha visto a sinopse e, né, tinha achado muito bacana e que tinha tudo a ver com a gente. Aí a gente assistiu esse filme no domingo. E o meu marido faz uma assinatura de jornal. E no domingo ele recebeu o jornal, mas ele nem abriu, ficou lá em cima da mesa. Quando foi na segunda-feira, né, que ele foi ler o jornal para se atualizar, aí olha o que ele me mostra, gente. No domingo, uma reportagem sobre o filme que a gente escolheu juntos e assistimos no domingo. Então, o jornal, né, de domingo, do filme que a gente assistiu no domingo, olha que coisa legal. Aí eu falei, me dá esse jornal aqui, que eu vou levar para lá e vou ter que mostrar. Que legal! E outra, nesse mesmo jornal, do outro lado aqui, tá falando a sinopse de filme. E aqui tá falando do filme de Eduardo e Mônica, da música Eduardo e Mônica, Seleção Urbana. E o que fala aqui na sinopse, né? Em um dia típico, aqui, né? Uma série de coincidências acontecem que levam Eduardo e Mônica a uma festa que são apresentados por amigos em comum e dali veio toda a história deles. Olha, gente, que legal. Então, olha aí, né? Toda a sincronicidade, todo o universo conversando. E uma outra situação que aconteceu, inclusive ontem, a gente, né, tinha perdido uma bicicleta aqui que foi, né, roubada, e a gente precisava comprar outra bicicleta. E aí meu marido foi na loja e para pesquisar um cadeado para, né, uma outra aqui que ficasse em segurança. E quando ele estava saindo da loja, e nisso a gente já pensando há um tempão, né, comprar a bicicleta e estava guardando. E aí quando ele saiu da loja, no semáforo, sabe quando fica essas mocinhas entregando folder? Olha o que era o folder, gente. Que entregou para ele no carro, no semáforo. Então, é muito legal, é muito bacana, né? Como acontece com frequência. E é com muita frequência que tudo isso, né, está sempre aí disponível. Então, para a gente realmente estar atento, né, e observando todos esses sinais. Não, são muitos sinais, gente. São muitos. Se a gente for falar aqui, muitos também. Eu e meu marido também, a gente foi barrado numa... Então, eu não conhecia ele ainda, né? A gente ia num samba que era tipo uma matinezinha. E aí, só que ela tinha um horário para acabar.
Então, depois de determinado horário, não pode mais abrir o portão. E aí, ele disse que foi até lá e não deixaram ele entrar. E ele falou, ai, meu Deus, já saí de casa, agora eu vou para outro lugar. E foi para esse outro lugar. Eu cheguei lá e aconteceu a mesma coisa comigo. Aí eu fiquei indignada. Eu falei, ai, meu Deus do céu, eu quero sair. Agora eu saí de casa, eu quero sair. E não tinha... A única coisa mais legalzinha que eu tinha perto era essa outra festa. E lá, vamos supor, tinha 5 pessoas. Das 5, nós 2, né? E a gente se conheceu lá nessa noite de samba aí. Foi muito legal. Então, meio Eduardo e Mônica também, né? Olha que legal. E são muitas coincidências mesmo. São muitas sincronicidades. Sempre lembrando que a sincronicidade vai sempre trazer para a gente uma reflexão, um insight, vai trazer um significado. Isso. Então, essas coisas que a gente conversou aqui agora, olha que legal. A Manon usou os exemplos, os 2 exemplos, tanto da bike quanto do vídeo, para trazer um significado e para falar assim, olha só como isso acontece o tempo todo na nossa vida cotidiana e eu vou usar isso como uma ferramenta para a live que a gente vai fazer. Então, se essas coincidências estão acontecendo na vida de vocês e vocês estão tirando conclusões, insights e aprendizados disso tudo, aí você pode então chamar de sincronicidades, né? Isso mesmo, Mi. Fantástico. Mi, a gente está fechando aqui o nosso tempo, tá quase dando 1 hora. Aí eu queria também trazer, né, para quem interessar, que eu gosto muito de ler, adoro ler. Então, esse livro aqui é uma sugestão e uma indicação que fala, né, sobre sincronicidade. E o autor desse livro é Robert Hawking. Ele é psicoterapeuta junguiano, então, justamente, né, discípulo lá de Jung. E ele dirige aqui o Centro de Estudos Simbólicos em Terapia, que é baseado na terapia junguiana, né, em Berkeley, na Califórnia. Então, eu gosto também, né, de livros, então eu acho interessante também citar, né, alguma fonte, tudo assim, né, de referência. A Mônica está fazendo uma pergunta, acho que a Mônica é psicóloga, né? Quero sugestões de cursos ligados ao trabalho de vocês. Claro, depois você entra em contato, Mônica, só me dá um oi, e para Manon também, e aí se você me fala o que você quer, se é energético, se é mais espiritual, tá? Que eu te dou com certeza sugestões aí do que você estiver precisando. Talvez você esteja buscando mais a radiestesia. Aí eu vou entender um pouquinho para te falar. Mi, desculpa te cortar, é porque tá dando 1 hora, senão a gente vai perder a gravação. Então, né, a gente vai precisar encerrar. Eu queria também só fechar aqui com a mensagem para deixar assim, ó, abra sua mente para novos caminhos e possibilidades, né? E esteja atento aos sinais que o universo apresenta. Então, é a mensagem que eu deixo e agradecer de novo, Mi. Obrigada por essa oportunidade, querida. Um beijo grande no coração de vocês. Gratidão. Nos sigam aqui, tá? E peguem a live aí para encaminhar lá na Manon. Beijão. Maravilha. Gratidão. Tchau. Tchau.